6h59. Ouvintes, boa noite. No ar, mais um programa Culturas e Identidades. A história, tradição luso-afro-brasileira e cultura simbólica. Tem a produção e apresentação do professor L'Oréal Rocha. A colaboração eventual do pesquisador Manuel J. Gândara. E a mediação e a mixagem de Filipe de Souza. Um programa que vai ao ar todos os sábados, às 20 horas, pelas rádios Cultura Online Brasil, Rádio Internacional Lusófona, também pelo site do jornal Gazeta Valparaibana, além de ser retransmitido por 25 blogs e sites parceiros no Brasil e no mundo. E lembrando sempre que coexistem dois planos da história, o da aparência superficial e o da realidade profunda. E hoje o professor L'Oréal vai debater o tema o temperamento controlado pelo espírito. Ou seja, dizendo que, iniciando-se com a sinopse de que a inscrição no oráculo de Delfos, atribuída aos 7 sábios, isso entre os anos de 50 a.C. e 550 a.C., nos dizia, abro aspas, o homem conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Introduz também a ideia de conhecimento e de seus limites em estreita conexão com o homem e o seu temperamento. Mas, então, o que é o temperamento humano à luz do hermetismo? Professor L'Oréal, boa noite, primeiro. Tudo bem? Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvintes. Tudo bem. Professor L'Oréal, o que é o conhecimento segundo a filosofia de Platão e que ligações ele tem, então, com a alma humana?
Bom, vamos lá. Hoje, o que nós chamamos de conhecimento, esse assunto é um assunto muito importante, porque ele tem um viés, uma perspectiva ligada à educação, diametralmente diferente, aliás, do que hoje existe, né, da relação com o conhecimento que hoje nós temos. A teoria, os antigos, até hoje no Extremo Oriente, nas tradições culturais, nas tradições orais simbólicas, né, extremo-orientais, existe essa noção. O ocidental perdeu grande parte, 99% dessa noção. Hoje, quando a gente pensa em conhecimento, nós pensamos no conhecimento que é transmitido na escola. Tá? Então, a escola representa, teria um papel fundamental na administração do conhecimento, né, e na proposição do conhecimento. Ou seja, se nós não tivermos escolas, nós não teremos conhecimento. Então, aqui existe alguma mistura de alguns conceitos. A ideia de conhecimento, a ideia de que você precisa de um prédio para a aquisição do conhecimento, né? E que o conhecimento é algo meramente formal. Ou seja, ele está diretamente vinculado a uma disciplina, a uma metodologia. Esta não é a ideia, por exemplo, de conhecimento nos antigos. E é muito curioso porque, no caso de Platão especificamente, por que Platão? Por que nós escolhemos Platão? Porque Platão é exatamente aquele indivíduo, Platão é um filósofo grego, que nasceu, a teoria de Platão tem mais de 3.000 anos. Há dois grandes homens que influenciam a estrutura formativa do Ocidente, ou pelo menos do que nós chamamos de Ocidente dentro da concepção que a gente tem, né? Esse Ocidente judaico-cristão. Isso não tem nada a ver com a religião cristã, mas é a noção de Ocidente mesmo. Nós temos essa influência muito forte em Platão e em Aristóteles. Curiosamente, quem reinsere tanto Platão quanto Aristóteles no Ocidente, ou quem salvaguarda esse conhecimento, foram exatamente os povos árabes. Não foi o próprio ocidental, né? Foram os povos árabes. Então, a razão pela qual esses dois indivíduos entram na Europa, séculos depois da teoria deles, pela mão de outros povos que não são ocidentais, é algo que até hoje efetivamente não foi devidamente explicado, e é um total silêncio, há um total silêncio em relação a essa introdução teórica, né? Mas o que está em pauta aqui para nós? Então, o conhecimento para os antigos não é algo que está ligado, não é uma metodologia, ele não é um conhecimento que você aprende numa escola tradicional, né? Ele é uma outra coisa. Que outra coisa seria essa? No caso de Platão, a teoria do conhecimento está diretamente ligada com a teoria da alma, né? Só que nós já temos uma diferença brutal, né? Então, quem é que aprendia? Era a alma, não era o corpo. Isso é algo muito interessante, assim, falando muito simplesmente, né? Porque o corpo morre, né? E hoje, para nós, por exemplo, a educação, ou toda a estrutura ligada ao conhecimento, não lida com uma contraparte metafísica, com uma contraparte espiritual do ser humano. O ser humano é identificado com o corpo e nada mais. Então, hoje, o ser humano, como nós já falamos em alguns programas, né, que há 200 anos nós não temos definição conceitual de ser humano, né? E isso é algo muito complexo. Mas vamos continuar tratando o homem como ser humano, né? Vamos pegar essa palavra, embora não tenha uma definição conceitual. Então, hoje, o que nós temos? O homem, como nós entendemos, ele é uma massa corpórea. Não faz a menor diferença, dentro da teoria científica moderna, um homem de uma alface.
Tem a menor diferença. A menor. Quando você pega o homem, você pega uma porta, nós estamos falando da mesma coisa. Dentro da visão científica moderna. Por quê? Porque o homem, para a ciência, não tem estrutura transcendente. Ele é corpo, identificado com o corpo, e o corpo não é vivo. Então é uma incongruência total e absoluta, porque o corpo, que não, porque a ideia de vida sempre foi uma ideia anexada à alma. É a alma que a palavra alma vem de ânima. Ânima é aquilo que vivifica todas as coisas que existem. Desde a natureza, o mar, o ar, a terra, a água, o fogo, tudo era dotado de alma nas teorias antigas. Né? Quando a gente fala em cultura simbólica, nós estamos falando disso também. Então, nós não temos, o Ocidente, ao longo dos séculos, foi destruindo esse conceito diretamente ligado à natureza. Né? E hoje o que a gente tem? É curioso, porque nós falamos em natureza, preservação da natureza, direitos dos animais, direitos humanos, mas na verdade, Felipe, quando nós vamos no cerne da questão, do que nós estamos falando? De nada. Porque não há nada. Não há vida naquilo que está sendo proposto. No sentido de que essa vida tem uma conexão com uma parcela de transcendência. Né? Então, sinceramente, entre o homem e uma alface, nós estamos lidando com a mesma coisa. Né? É algo tão sério o que a gente vive atualmente. Ontem e anteontem aconteceu uma coisa absolutamente dramática aqui no Rio de Janeiro. Algo tão impensável. É que de fato parece que nós estamos vivendo o fim dos tempos. Um homem, eu vou fazer um parênteses para analisar como é que nós tratamos o corpo hoje. Veja se ele não é um alface. Porque você arranca um alface do pé sem o menor constrangimento. Porque ele não tem vida. Né? Um homem pulou ou caiu, ou seja lá o que for, na linha do trem aqui no Rio de Janeiro. Muito bem. Ou foi atropelado pelo trem e morreu. Não se sabe se ele estava efetivamente morto. Não sei se você viu esse noticiário. Se saiu aí em São Paulo. Vi sim, já coloquei. Vi, inclusive me coloquei no país. Pois é. Aí o que o maquinista faz? Autorizado pela central de trens do Rio de Janeiro, passa com um trem em cima do corpo. Ora, Felipe, vamos lá considerar o seguinte: será que esses caras não poderiam pelo menos ter tirado o corpo do trilho? Sem dúvida. Mas não é possível uma coisa dessa? Não quiseram parar o qual é o problema que ia dar com a justiça de você tirar o corpo do trilho? Porque, dá problema com a justiça você tirar o corpo do trilho e não dá problema com a justiça você passar por cima do corpo que está no trilho? Então, a partir do momento que uma sociedade se transforma neste tipo de coisa, nós viramos o que, Felipe? Nada. Não há nada aqui. Porque não se trata do respeito ao corpo que está morto. Trata-se de uma ausência total de respeito por tudo aquilo que existe. Então não há a menor justificativa. Nós vivemos, de fato, um momento, uma era, em que tudo foi destruído. Tudo. Não há valores, não há ideias, não há princípios, não há absolutamente nada e não há justificativa. E o secretário do governo do Estado vem e simplesmente fala que isso é uma indignidade. Não, isto não é uma indignidade. Não se trata de dignidade. Trata-se de outra coisa. É outra coisa. Né? E depois, consoante com isso, a gente tem o mesmo problema, é o mesmo problema do descaso. A humanidade vive uma sequência de dilemas completamente esquizofrênicos, como o caso do leão. O cara que vai nos Estados Unidos, suborna funcionários de um parque, mata o leão. Muito bem, o problema é o leão? Não, o problema não é o leão, tão somente a morte do leão. O problema é todo o estratagema. E você veja, né? Em seguida, depois de todo esse escândalo
que se tornou mundialmente, foi um escândalo, as mídias falaram no assunto. Ontem mataram o pai, o pai que estava cuidando dos bebês, né, da mãe que foi morta. Nossa Senhora. Para você então você veja, isso aí realmente é alguma coisa muito estranha. É um negócio estranho, sabe? Enfim, é algo anômalo. Mas é o mundo que se vive. Mas então, voltando aqui à teoria das ideias. O que nós temos? Nós temos o conhecimento. O homem, antigamente, era tido como um ser composto de uma dupla dimensão. Ele era corpo e ele era alma. Que a palavra espírito é uma palavra judaica. A palavra alma é a palavra dentro do contexto ocidental. Espírito é uma palavra do contexto judaico. E que é introduzido no contexto cristão, mas no contexto grego, espírito não existe, né? Existe alma. Então, quem é que conhecia? O conhecimento servia para quem? Servia para a alma. O conhecimento não servia para o corpo. Então, a ideia de que o conhecimento alimenta a alma, né, está diretamente conectada. Porque enquanto o corpo modifica e envelhece e morre, a alma é considerada imortal, imutável, eterna e divina. Né? O que vai acontecer com a alma? Quando a alma entra no corpo ou assume um corpo, ou encarna, digamos assim, ela passa de um mundo de eternidade, de uma intemporalidade, para a temporalidade, para o mundo material, para o mundo concreto. Quando ela encarna, ela perde a memória do mundo em que ela viveu. Então esta perda da memória, né, era recuperada através da busca do conhecimento. Então o conhecimento é uma palavra que é um processo de recordação. O conhecimento é um processo de reminiscência, ou seja, o homem pode lembrar-se do mundo que ele um dia, enquanto alma, contemplou. Né? E o que acontecia? Além do conhecimento ser um processo de recuperação desta memória anímica, né, o conhecimento era oferecido para formar o caráter. Tá certo? Hoje, o conhecimento dos bancos escolares não passa pela ideia de que o homem é um ser transcendente, porque se passasse, por exemplo, muitas coisas não seriam ensinadas, né? E não passa pela ideia de que o conhecimento forma o caráter, ou ajuda a formar o caráter. Porque, finalmente, o conhecimento que não ajuda a formar o caráter, ele serve para quê? Para deformar a pessoa? Né? O único indivíduo, Rudolf Steiner, dentro do processo da antroposofia. A gente, de repente, até pode fazer um programa sobre o Rudolf Steiner. Muito bom, né? Muito bom. Porque o Rudolf Steiner é um educador, vem a ser um educador exemplar nesse aspecto. Né? Muito bom. O Rudolf Steiner e o Sai Baba, que cria a educação em valores humanos. Sai Baba é, sobre a perspectiva indiana, um avatar indiano. Sai Baba deixa um sistema educacional vigorosíssimo, que chama Educação em Valores Humanos. São 5 os valores humanos que a cultura Bharat da Índia contempla. Que são os seguintes: paz, verdade, ação correta, amor e não violência. Então o Sai Baba fala que esses valores são universais, né? E que a educação tem como função maior a formação do caráter. E formação do bom caráter. Né? Do bom caráter. Ele coloca isso de uma forma muito precisa. Portanto, isso significa que os sentimentos, as emoções, né, o indivíduo não pode ceder às suas paixões, aos seus impulsos, aos seus prazeres. Porque, Felipe, todos nós temos paixões, todos nós temos um lado negro, todos nós temos impulsos, todos nós temos prazeres. Sem dúvida. O problema, todo mundo tem, é que qual é o limite? Até quando a gente pode soltar o bicho que reside dentro de nós, o monstro, até onde esse monstro tem que ser administrado?
Isso aí. Porque todo mundo é agressivo. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Platão, por exemplo, falava que havia 3 almas. Não é que tem 3 tipos de alma. É uma única alma e ela tem 3 partes que se articulam. Né? Onde é que ela ficava localizada? Existe a chamada alma racional, que ela está localizada na cabeça. O que significa isso? Essa é a alma que controla a sabedoria e controla a prudência, por exemplo. Você tem uma outra alma, que é a alma irascível, que ela está localizada no coração. Essa alma tem a função de fazer prevalecer os sentimentos, né? Os sentimentos e um certo tipo de impetuosidade. Porque a mistura dos sentimentos com um certo tipo de impetuosidade faz com que, por exemplo, a pessoa adquira coragem. Né? Todo mundo tem que ter uma certa dose de ousadia. Né? Então isso está nesse lado que Platão falava que era o lado irascível. Há determinadas coisas, a palavra irascível é exatamente aquilo que às vezes você falta um pouco o freio. Né? O jovem tem uma capacidade, funciona muito dentro da alma irascível, por exemplo, num determinado momento, né? Em que ele pensa pouco, ele se deixa levar muito pelos sentimentos e ele tem determinadas atitudes mais impulsivas. E, na verdade, essas atitudes impulsivas têm um lado bom e têm um lado ruim. E todos nós, ao longo do curso da nossa existência, temos que equilibrar essas atitudes impulsivas com atitudes mais sóbrias. O indivíduo não pode ser só sóbrio, porque senão ele é um chato. Né? É o que eles chamam de coxinha atualmente. Né? O coxinha é um pedante. Né? Por outro lado, aquele indivíduo que é um transgressor nato, que agride por agredir, isso também não faz o menor sentido. Né? E o terceiro tipo de alma é a chamada alma concupiscente. Essa alma concupiscente ela está localizada no baixo ventre, ou seja, da barriga para baixo. Né? Então, o objetivo é satisfazer os desejos, os apetites sexuais, etc. Tal. Quando você controla essa alma, quando você administra, você adquire o que ele chama de moderação, ou que a tradição cristã vai chamar de temperança, a virtude da temperança. Né? Apetite e desejo sexual não tem nenhuma relação com esta bobagem que se ensina atualmente. Porque atualmente existe um culto à tara. Né? As escolas, muitas escolas, têm sobre o preposto de que tem que se ensinar educação sexual nas escolas, não ensina educação sexual coisa nenhuma. Ensina e administra uma cultura de tarados. Né? Para você desenvolver N tipos de taras. Há inúmeras escolas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que tem um foco disfarçado nessa coisa e quando você vai ver, o que está sendo desenvolvido é uma outra coisa. Porque veja, da mesma forma que você vai discutir, ou teoricamente discutir, sexualidade dentro da escola, por que você não discute, por exemplo, amor à pátria? Por que você não discute cidadania? Por que você não discute respeito aos pais? Por que a pauta é em cima de sexo? E de que sexo nós estamos falando? Do que está sendo colocado aqui? Né? Então as coisas são muito complexas. Atualmente porque vem uma sequência de pseudo-intelectualóides, né, defender comportamentos, atitudes e completamente desvaigados. Né? Sobre o preposto de que o homem é livre e ele pode fazer o que ele quiser. Não, ele não pode fazer, porque nós vivemos em sociedade, a sociedade tem limite, né? E todos nós podemos e devemos exercer a nossa liberdade com responsabilidade. Né? Então, de fato, a minha liberdade ela é relativa ao ambiente em que eu vivo. E ela tem que respeitar. Eu tenho um carro. Então, sobre o preposto da minha liberdade, eu posso sair passando em cima dos outros, porque eu tenho carro? A liberdade de cada um sempre termina onde começa a liberdade do outro. Evidentemente. Né? Então, o que acontece dentro do conhecimento de Platão? A teoria das ideias está ligada à alma. Por que a alma conhece? Então, ela conhece para ela, em primeiro lugar, recordar-se,
né? E, em segundo lugar, para ela aprimorar-se. Porque a palavra ética, no contexto grego, ela está diretamente relacionada ao tipo de comportamento, ao bom comportamento que você terá diante da sociedade. Hoje, a ética não tem relação com sociedade. Eu posso ser um indivíduo ético e não ter a minha vida ética não ter nenhum impacto na vida citadina. Isso é algo completamente impensável num contexto grego, por exemplo. Ou no contexto de muitas sociedades. Você se torna uma pessoa boa para quê? Para você servir a sociedade. Por quê? Porque todos nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e morremos em sociedade. É justo que, ao aprimorar o meu caráter, o final deste processo de aprimoramento do meu caráter seja tornar a sociedade melhor. Fazer a minha contraparte enquanto pessoa. Porque se eu sou uma pessoa melhor, aonde eu estiver agindo, em termos de proatividade ou de cidadania, evidentemente que eu sou uma pessoa melhor, contribuindo. E aí está, inclusive, um dos males da nossa sociedade, porque todo mundo eu vejo transferindo a responsabilidade para a sociedade. Exato. Estamos delegando a um todo a responsabilidade que nos compete. Evidente, porque a ciência criou essas anomalias à sociedade. A sociedade é uma palavra que não significa nada, porque parece que a sociedade é um ente. É abstrato, é absolutamente abstrato. É abstrato e é mentiroso. Porque o que é a sociedade? Ora, a sociedade vem a ser exatamente formada, ela não é o resultado, mas ela é formada pela união de, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, Então, cada um desses habitantes, o que cada um desses habitantes for, dentro da sua interioridade, e dentro da sua casa, e dentro do seu trabalho, é exatamente isso que será o Brasil. Exatamente. Então, se eu sou um corrupto, eu vou corromper o ambiente em que eu estou. Se eu sou um tarado, eu vou ter ações de taras. Se eu for um bandido, eu terei ações de bandidagem. E não há senão em relação a isso. Existe muita retórica, muito discurso para botar panos quentes nas coisas. Mas não há discurso. E nem pano quente. Na verdade, a verdade é tão simples quanto isso. Você é corrupto, você corrompe. Você é ladrão, você rouba. Não existe meio ladrão. Existe ladrão. Não existe meio corrupto. Existe corrupto. Existe o corrupto e existe o corruptor. Agora, e sobre nenhum preposto, Felipe. Sobre nenhum preposto. Porque há inúmeros casos de indivíduos que passam por inúmeras dificuldades, e apesar dessas inúmeras dificuldades, eles nunca, sobre o preposto da dificuldade, e apesar dela, lançaram mão de algum tipo de atitude menos digna. Muito certo, é isso mesmo. Então, assim, às vezes você coloca no Facebook e está absolutamente correto. A gente fala a corrupção da Petrobras. Muito bem, é uma grande corrupção. Mas é a pequena corrupção. Exatamente. E o cara que não paga IPVA, não faz vistoria no carro, por exemplo, e corrompe o funcionário do Detran para não ir à vistoria e continuar não pagando. Isso não é corrupção também? Eu acho que é. Comprar a carteira de habilitação também. Exato, comprar a carteira de habilitação. Então tem inúmeros esquemas de fraude. Corriqueiro. Aquele médico que estava criticando enormemente o governo da Dilma Rousseff, que descobriu, não sei se é verdade ou não, um médico do Paraná, que tinha uma BMW, o cara batia ponto todo dia no hospital público, e foi um dos que falou contra o programa Mais Médicos. Não estou defendendo o programa Mais Médicos, não, porque o programa em si é de uma imoralidade inconsulto, porque ele tem um disfarce, ele não foi feito para atender a população brasileira. Ele foi feito para repassar dinheiro para Cuba. E isso é que é imoral no programa. Porque se ele, de fato,
tivesse atendendo a população brasileira, e se esse fosse o objetivo, tudo bem, está ótimo. Mas a imoralidade do programa reside nisso. Bom, mas voltando ao médico, o que esse médico faz? Ele critica o médico que está ali atendendo e critica o programa. Pois muito bem, esse indivíduo é o indivíduo que tem uma BMW, que vai todo dia, bate ponto, sai do trabalho, vai para o seu belíssimo e rico consultório e volta às 6 horas da tarde para bater ponto de novo. A questão é o seguinte, o cara que é contratado pela rede pública, porque hoje nenhum médico, o salário médio dos médicos na rede pública é 14, 15 mil reais. Então, assim, como é que pode? Qual é o critério? Ou qual é a moral que um indivíduo desse tem para falar? E depois acusa-se as grandes corrupções que tem na Petrobras, no Senado, no governo, etc. Não, a população rouba. A população mente, a população destrói. Então, até que ponto nós vamos tolerar uma coisa dessa? Não, é intolerável, porque nem o rico pode roubar, mas também o pobre não pode. A classe média não pode, porque o roubo não deveria estar aberto. Portanto, voltando aqui à questão do conhecimento. O conhecimento, antigamente, então quando se presumia que o médico ou alguém que teria acesso ao conhecimento, esse conhecimento dizia respeito, entre outras coisas, ele não era um mero acúmulo de informação. Ele melhorava, lapidava o caráter. Porque o caráter é uma coisa que nós podemos construir. E o caráter é uma coisa que nós podemos domar, assim como o nosso temperamento. Então essa é uma diferença substancial entre o que a gente tem hoje, enquanto sociedade, entre o que as escolas têm, porque o conhecimento, por exemplo, nos antigos, para os antigos, o conhecimento era diretamente proporcional à estatura espiritual do ser. Quanto mais espiritualmente desenvolvido é um indivíduo, mais acesso ao conhecimento ele tem. Aqui no sentido anímico, ele recobra mais coisas, e o que é esse acesso ao conhecimento? Não é que ele terá direito a mais estudo do que o outro. É um outro aspecto. Quanto mais ele estudar, mais cuidado ele terá com o conhecimento. Porque essa deveria, na verdade, ser a proposta correta. Se você é um doutor ou um pós-doutor, você deveria, no mínimo, por exemplo, tratar bem o seu funcionário. Certo? Se o conhecimento que você adquiriu, de que vale um título acadêmico, altamente laureado, conseguido numa universidade absolutamente famosa, se você é uma pessoa profundamente sem educação, por exemplo? Se você não dá nem bom dia para o seu porteiro, de que vale esse tipo de conhecimento? Então essa desagregação, ou essa desidentificação do conhecimento com a alma, que produziu inúmeras anomalias. Então, o Sai Baba, por exemplo, recupera exatamente essa ideia, e o Rudolf Steiner também, de que o conhecimento, ou as formas de aquisição do conhecimento, tem que formar caráter. Porque enquanto o conhecimento e as escolas, por conseguinte, não se empenharem em formar caráter, nós estamos formando o quê? Agora, por que as escolas não têm esse viés? Porque nós não temos definição conceitual de ser humano. Porque o Ocidente destruiu a noção de alma, de interioridade humana. Então, tudo aquilo que nós aprendemos não é nada. Porque o homem não é diferente de um repolho. Eu estou falando de uma forma até grosseira, mas para dar clareza à questão. A ciência hoje, o mundo acadêmico coloca, já há 200 anos, vem identificando cada vez mais o homem com o corpo, com o seu corpo. Nós falamos um pouco sobre isso, que isso é um problema que entra no âmbito das discussões da bioética. Por que eu posso trocar o coração de um homem por um coração de porco?
Por que eu posso trocar? Nós já falamos também que em 2017 vai ter o primeiro transplante de cabeça do mundo. Né? Por quê? Porque o corpo não vale nada. Aliás, nem a cabeça vale. Então, até que ponto nós podemos dizer que há pessoas? Dignidade da pessoa humana. Que pessoa? A pessoa é uma coisa física, meramente física, ou a pessoa é uma coisa espiritual? Porque se a pessoa é uma coisa física, por exemplo, ou metafísica, por exemplo, aquele cara que passou com um trem em cima do corpo do rapaz que já estava morto na trilha, não poderia ter passado. Né? Agora, por que ele passou? Porque aquilo que está no trilho e um alface é a mesma coisa, sob a perspectiva, inclusive, das políticas públicas, que também são mentirosas. Né? Porque o grande problema da crise mundial, um dos grandes problemas está exatamente na raiz do conhecimento que foi introduzido. Né? Porque hoje, qual é o conhecimento que vigora no mundo inteiro? É a matéria. Tudo é matéria. Tudo transformou-se em matéria. E o que é matéria? É nada. É nada. Então eu posso perfeitamente pegar uma criança e vendê-la como objeto, que ela não tem essência nenhuma. Nenhuma. Eu posso pegar uma criança e escravizar. Eu posso começar a ter hospitais que se propõem a fabricar fetos para vender órgãos. Né? A gente entra num âmbito de discussão ligado ao terreno da bioética gravíssima. E o problema é o seguinte: a Igreja Católica, as religiões, são tão mal vistas, né, meteram tantos pés pelas mãos, isso é um fato, efetivamente, que quando esses homens trazem essas discussões e falam da problemática delas, e é uma problemática real, né, vêm os plantonistas marxistas dentro dos congressos, os legisladores, etc. E falam que a religião não tem que se meter nisso. Tem. Porque a religião, com todos os defeitos, todas as religiões, são exatamente aquela parcela que preserva o aspecto de uma dupla dimensão do ser humano. Ele é corpo, mas ele é alma. Ele é espírito. Seja lá o que for. Ele não é só matéria. E os governos, e as políticas, e as economias nos tratam somente como corpo, Felipe. E corpo sem alma. Um corpo sem alma não é nada. Então, todas essas palavras são jogos de retórica. Por exemplo, cidadão. Cidadão não é nada. Cidadão não é nada. Cidadão é uma palavra que não expressa absolutamente nada. Direitos humanos. De que humano nós estamos falando? Se não há ser humano. Não há direito nenhum. Né? Então, o Ocidente vive uma crise gravíssima de pensamento. Gravíssima. Porque há um processo de desconstrução do ser humano que durou aí 3.000 anos para ser feito. Ele foi gradativamente sendo desconstruído. E tudo que dizia respeito ao ser humano entrou no rol. Né? Então, não basta efetivamente os governos fazerem escolas cada vez mais lindas, belas, magníficas e maravilhosas. Dá 200 mil computadores para as crianças. E daí? E daí? Isso é um meio, não é o fim. O conhecimento não é um fim. Né? E a tecnologia não é um fim, são meios. Né? Então, nós temos, penso eu, que recuperar a perspectiva da teoria do conhecimento antigo. Porque é a partir dessa perspectiva de que o homem conhece. Né? Ele conhece o mundo em que ele vive, ou seja, o mundo em que ele vive materialmente, ele conhece, ele tem que conhecer, e ele tem que se relacionar com esse mundo. Ao mesmo tempo, ele tem que conhecer o mundo dele, da interioridade dele, e o mundo anímico, de onde ele veio, quem ele é, aqui num sentido transcendente mesmo. Né? Porque
todas as religiões têm a ideia de que há algo além da matéria. Porque se não há algo além da matéria, nós caímos efetivamente num absoluto paradoxo. Então, o indivíduo que é efetivamente materialista, efetivamente, convictamente materialista, e que sabe do que está falando, e que de fato não acredita sobre um aspecto, em alguma parcela de espiritualidade, na regência do cosmos, ou na formação do cosmos, esse indivíduo, por exemplo, não poderia ficar chocado com qualquer tipo de crime contra o atentado à vida humana. L'Oréal, posso fazer uma pequena... que você me esclareça uma pequena dúvida? Por que é que na Suécia 95% das pessoas são ateias, não têm religião, não acreditam em Deus? E são as pessoas mais felizes, com menos violência, mais pacíficas. Por que isso? Felipe, então, porque, veja bem, são coisas completamente distintas. A noção de sagrado não é religiosa. Não, estou me referindo ao seguinte. Eu posso não Não, eu estou me referindo ao seguinte, L'Oréal. A interferência das igrejas na vida do cidadão, na sociedade. Sim, tá? Como é sim, que se explica que a Suécia, 95% sejam ateus e seja a sociedade mais feliz do mundo? Ok, por isso. Porque embora a Suécia não seja religiosa, ela tem uma dimensão de sagrado. Porque o sagrado não é religioso, entende? A religião retira o seu fundamento do sagrado. Mas o sagrado antecede o religioso. Isso significa que eu posso ser um indivíduo que não tenho religião, mas tenho ética, tenho caráter, tenho espiritualidade. São coisas completamente distintas. Respeito ao ser humano, ao meu irmão, ao meu semelhante, né? Está dentro do âmbito do sagrado. Isso. O que acontece? As religiões, elas vão pegar essa parte do ensinamento sagrado. Você vê o grego, por exemplo, é pagão, não é? Para a visão da cultura dominante hoje, da cultura ocidental, o grego é pagão. Ora, como é que você pensa que um povo pagão, por exemplo, respeitava o céu, respeitava a terra, respeitava o vento, respeitava o ar? Essa é uma proposta ecológica. Essa é a proposta dos índios. Os índios brasileiros, ou qualquer índio, onde a Igreja Católica passou, considera essa relação com a natureza pagã. É uma relação de sacralização da existência. E não tem nada que ver uma coisa com a outra. Nada. Agora, a não religião não é cultura marxista. E mesmo o marxismo, os marxistas são marxistas de carteirinha, de fachada. Porque aquele indivíduo que de fato não acredita em nada, nada mesmo. Se você não acredita em nada, é porque não há nada. Então, se não há nada, por exemplo, esse incidente que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, o cara pegou e passou um trem em cima de um corpo, está tranquilo, não tem o menor problema. Sabe por quê? Aí é outra não coisa. Há nada. Aí é outra não há coisa. nada. Mas é o ateu. Bem, pode até não ser. Eu duvido que aquele que passou, ou que mandou o trem passar em cima, seja ateu. De carteirinha eu posso garantir que não é. Pois é, mas eu estou dizendo o seguinte: o ateu verdadeiro, como ele não acredita em nada e como não há nada espiritual, não tem nenhum problema nesse tipo de atitude. Não, mas isso não se vê na Suécia. Não estou falando da Suécia. Aqui eu estou trazendo o âmbito, já saí da Suécia. Estou trazendo o âmbito do ateísmo mesmo. Então a Suécia não é uma sociedade ateia. É uma sociedade ateia porque não acredita em Deus. Não. Isso aí assim é conhecido. É mundialmente. De qual Deus nós estamos falando, Felipe? O Deus judaico-cristão não acredita mesmo. Mas qual Deus? Qual é a relação? Se você perguntar para o índio brasileiro, ele acredita em Jesus? Óbvio que não. Está acreditando pra caramba porque as evangélicas estão prometendo até terreno na Lua. Os suecos, a Suécia,
faz parte daquela cultura antiga que a igreja condenou enormemente dentro do âmbito do paganismo. São os suevos, os ostrogodos, os vândalos. Né? Esse povo tem um pensamento relacionado à natureza muito próximo. A Alemanha, por exemplo, sob a perspectiva da igreja romana, tinha um alto grau de paganismo. Né? E você vê que o cristianismo romano, de fato, nunca se implementou dentro da Alemanha. Nós temos um outro tipo de cristianismo, né, que é o protestantismo. A Alemanha vai ser o berço do protestantismo, né, porque você tem uma diferença substancial. O que importa reconhecer aqui é o seguinte: de que Deus nós estamos falando, certo? E a gente não pode confundir essa figura religiosa com a ideia de transcendência, porque o aborígene da Austrália também não acredita em Jesus. E ele tem uma relação com a natureza. Né? E ele exerce essa relação com a natureza. Tá? Então, pelo menos, essa perspectiva, essa leitura que eu faria da Suécia. Né? A não ser que eles tenham atingido um grau de espiritualidade profunda, em que você não tem nem relação com o sagrado, mas aí não tem como nominar. Né? Porque nenhuma sociedade, Felipe, eu acredito que lá eles desenvolveram um tipo de sociedade. Por exemplo, a sociedade deles lá na Suécia não é consumista, tá? A sociedade lá na Suécia tem uma relação muito próxima, né, com as coisas da natureza, né? Então eu acho que eles desenvolveram todo um sistema de conviver, tá? Onde realmente o respeito imperou. Né? Porque só isso pode nos trazer, né, essa constatação do ateísmo, né, com essa constatação de paz, de tranquilidade, de ser feliz. Né? Pois é, mas isso não é ateísmo. Isso não é ateísmo. Isso é uma relação com o sagrado. Isso não é a Suécia não é uma sociedade ateia. Ela não é uma sociedade religiosa. Isso é diferente. É diferente, porque nós não podemos, nós podemos estabelecer inúmeras formas de relação com o sagrado. Uma das formas de relação com o sagrado é exatamente isso. Ele se traduz em comportamentos muito claros, por exemplo, o não consumismo. Porque veja, todos nós consumimos. Né? A gente compra produtos. Eu tenho que comprar roupa, eu tenho que comprar sapato, eu tenho que comprar coisas para minha casa. A gente compra coisas. O excesso, todos os excessos, esses sim é que levam à degradação social. Exatamente. Agora, qual é a base do consumismo, Felipe? Em termos de pensamento. Por que o consumismo se propõe? Porque tudo é morto. Não é descartável. Não. O pensamento que sustenta é o seguinte: não há vida do espírito, só a matéria. E se só a matéria, então a outra matéria, porque qual é a diferença entre o homem e um liquidificador? Nenhuma. Sobre a proposta consumista? Nenhuma. E aqui, Felipe, neste aspecto, tanto o comunismo quanto o capitalismo são iguais. Porque ambos trabalham com uma proposta materialista. Tá? Para o capitalismo, quanto mais você consumir, melhor. Porque tudo é matéria, e a matéria gera mais matéria e tem que alimentar a matéria. É um processo autofágico de destruição do planeta, de aniquilação de todos os valores, inclusive dentro dos valores capitalistas ferrenhos. Você não pode ser um indivíduo ético, né? Os caras vão criando termos e as pessoas repetem esses termos. Competitividade. O que é competitividade? Assim, o cerne da palavra. É você passar por cima do pescoço do outro para atingir o seu objetivo, custe o que custar? Então, quando uma empresa é mais competitiva do que a outra, o que isso significa? Exatamente isso. Os fins justificam os meios. A partir do momento que os fins justificam os meios, tudo pode. Tudo pode.
Né? Então eu quero ficar rico. Outro dia, eu não sei onde é que foi que eu vi, um indivíduo, não sei se foi em Portugal, falando que se ele não mentir para os eleitores dele, ele não ganha eleição. Aí todo mundo falou, que bom, pelo menos esse indivíduo admite que mente. Não. Eu vi isso. Você viu isso? Vi. Não, que péssimo. Que péssimo. Não é isso. Se eu não mentir, eu não consigo chegar lá. Não. A proposta é outra. Eu não vou mentir. E vocês, público, também têm que começar a ter gosto pela verdade. Porque não adianta você jogar a culpa em cima do parlamentar. O povo gosta de ser enganado? Por quê? Eu não gosto de ser enganado. Tem muita gente que não gosta de ser enganada. Porque não gosta de ser contrariada e a maior parte vive enganado. Pois é, Felipe, mas o negócio é o seguinte: enquanto nós não mudarmos de atitude, nada muda. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Então, assim, o cara vir a público e falar isso, não, eu não vou mudar o meu comportamento, porque senão eu não sou eleito, tem alguma coisa muito errada nessa fala. É claro que a fala expõe uma verdade. Mas, por outro lado, você veja, o Nelson Mandela, aí a gente tem outros exemplos, né? Ele ganhou a eleição mentindo? Por exemplo? Não. Parece que não. Mas esses exemplos são raros. Mas veja que quando o indivíduo tem o Gandhi mobilizou a Índia inteira, libertou a Índia da Inglaterra. Ele fez o quê? Mentindo? Não. Vocês são raros. Mas quem sou eu perto do Mandela? Não, é evidente, cada um com a sua função. Mas o fato é o seguinte: você não pode mudar de atitude? Não, são esses exemplos que deviam ser seguidos. Exato. Então é disso que nós estamos falando. Exatamente. E isso é tudo, está relacionado a conhecimento. Sem dúvida. Está relacionado a conhecimento e o conhecimento impactando diretamente no seu caráter. Porque o caráter ou ele é bom ou ele é mau. Mal no sentido de mal formado. Não é mal de malvadão, de que você está endemoniado, possuído pelo capeta. Não é isso. O caráter mal formado, ele é um caráter deformado. E então, evidentemente, você parte do pressuposto que o indivíduo que está sujeito à corrupção, ou a corromper, ou a ser corrompido, ele tem um caráter mal formado. Agora, esta má formação do caráter pode ser um processo contínuo e constante e eterno? Não. Eu não posso reformar o meu caráter? Isso tem que estar no âmbito das minhas possibilidades. Não é? É isso. Então, assim, sob essa perspectiva, repito, penso que a educação moderna vai ter que se preocupar com isso, num determinado momento. Porque nós, hoje, por exemplo, eu fiquei o dia inteiro no museu. Tinham crianças lá, de rede pública, estadual, municipal, etc. Nem o museu se preocupa, nem os professores, nem os pais, nem nada, fazem de coisa como se não tivesse acontecendo nada no reino da Dinamarca. As crianças subindo em cima de todos os bancos do museu, todos. Subia, pulava, quebrava, fazia isso, fazia aquilo, e todo mundo assistindo aquilo ali, passivamente, como se fosse normal. Você dilapidar o patrimônio público. Não é normal. Não é normal. São crianças. Não, e daí? E daí? Exato. É criança e ela tem direito de fazer o que ela quiser? Não. É a mesma coisa. A Prefeitura do Rio de Janeiro instalou esses sistemas, BRT, essas coisas assim, ônibus modernos com ar-condicionado, etc. Tal. O público tem qualquer problema com a rede de ônibus, o público vai e quebra todos os ônibus. Mas, espera aí, em que mundo nós estamos vivendo? Isso tem muito a ver com o assunto que nós vamos abordar no segundo bloco, que diz respeito a temperamento humano. Vamos a um pequeno intervalo, L'Oréal, e a gente volta já então